gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, e está em um texto bem conhecido, no Evangelho segundo escreveu São João, no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 40 até o versículo 44. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 40 ao versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido no lençol. Então lhes disse, ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, um texto bem conhecido, um texto que utilizamos muito, não só em nossa devocional, mas também utilizamos de uma forma evangelística. Quantos de nós já chegamos para alguém e já dizemos assim: olha, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Quantas e quantas pessoas nos hospitais nós chegamos para evangelizar e prontamente colocamos esse texto e depois oramos. E de repente, em fração de segundos, a gente olha para a pessoa e vê um alívio do outro lado. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E a prova disso está em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas e é apta para discernir todos os pensamentos e intenções do coração. Nesse texto em apreço, ao qual acabamos de ler, que foram apenas 4 versículos, nós poderíamos ler esse texto todo, mas nós vamos entender que esse texto fala sobre um homem chamado Lázaro e a Bíblia relata que esse homem estava enfermo. Vale salientar, dentro de uma visão teológica, que às vezes há até uma confusão de ideias e muitas pessoas relacionam o Lázaro que acabamos de ler do capítulo 11 de João, do Lázaro lá de Lucas. Esse Lázaro foi uma figura real, não uma figura fictícia. Foi algo que aconteceu. E o outro Lázaro é o rico e o Lázaro. Aquilo ali é uma parábola, é algo fictício, porém de grande valia, porque ela é utilizada dentro de uma visão verdadeira. Esse texto aqui realmente aconteceu.
A Bíblia diz que esse homem Lázaro, que tinha como sua irmã, chamada Maria e Marta, era um homem simples, um homem como nós, um homem do dia a dia, da correria, e de um homem cheio de amizades. Quando nós vamos olhar o contexto da palavra de Deus, nós vamos observar que Lázaro, ele tinha uma proximidade muito grande com Jesus. Porque quando nós vamos ver, ele era da cidade de Betânia, era uma aldeia, e percebe-se que Jesus já tinha ido nessa cidade, Jesus já tinha interagido com eles, porque ninguém chamaria alguém de amigo se não tivesse uma intimidade tão íntima de entrar em uma casa, de conversar, de papear. Então, nós vamos observar que nesse texto em apreço, a Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. E a Bíblia diz que Maria e de sua irmã Marta, eles estavam desesperados, porque o que acontece? Era uma enfermidade tão terrível que era uma enfermidade para a morte naquele momento. A Bíblia diz e nos mostra, no versículo 2, que Marta, ela vê a situação terrível do seu irmão e ela procura Jesus. E a Bíblia diz que os dias se passaram e aquele homem que estava enfermo, ele termina falecendo, ele perde a sua vida. E eu posso imaginar, queridos, quem já perdeu um ente querido sabe da situação que é. Uma notícia que vem de uma hora para outra e de repente mexe com toda a estrutura. Não só uma estrutura familiar, mas estrutura de amigos, pessoas que amam. Então, nesse texto, é um texto bem do dia a dia, de a sua irmã desesperada, e ela vai atrás de um amigo que o amava muito, que eles interagiam, mas nós vamos observar que aqui havia uma distância entre a situação de Marta, que tem o seu irmão que tinha acabado de estar doente e que tinha falecido, e Jesus estava um tanto distante daquele local. A Bíblia diz, queridos, que Jesus, quando ele chega, ele tem a notícia que ninguém gostaria de ter. A Bíblia diz que quando Jesus chega até aquele local, Jesus se depara de uma situação de luto, uma situação ao qual o seu amigo Lázaro, ele não estava mais enfermo. Ele já estava numa situação de morte. Para que aconteça a morte na vida de alguém, nós vamos observar que até no direito fala que tem que ter uma morte encefálica, ou seja, parou o cérebro, parou tudo. Ou seja, ele já tinha morrido completamente. E a Bíblia diz que não era apenas que ele tinha morrido, mas a Bíblia diz que ele já tinha alguns dias que ele estava morto. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus chega no versículo 39, Jesus, ele diz assim, tirai a pedra. Queridos, o que é que nós aprendemos nesse texto? Nós aprendemos que nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, nós um dia estávamos mortos. Nós um dia estávamos em uma sepultura, e como a Bíblia diz, ele estava fedendo, ele estava já em um estágio inicial de putrefação. Então, quantos de nós estávamos mortos, estávamos fedendo, estávamos em um início de putrefação, e de repente chegou aquele que nos amou primeiro. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora.
Nós vamos ver em Mateus capítulo 11, versículo 28, um dos maiores convites. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos nós estávamos em uma situação terrível, uma situação de morte, morte espiritual. A mesma morte que está inserida em Ezequiel capítulo 37, quando você vai ver no versículo 26 em diante, quando houve a profecia e houve que Deus ressuscita aquele povo espiritualmente falando, diz assim, que sejam abertas as vossas sepulturas, que vos farei sair delas. E a Bíblia nos mostra que cada osso foi ao seu osso, membros, tendões, articulação, tudo. E eles voltaram a viver. Então, nesse texto, nós podemos observar que nós, como cristãos, nós conhecemos a Jesus, nós nascemos de novo, nós passamos da posição de criatura para a posição de filhos de Deus, de alguém que serve a Deus, passamos para a posição da noiva do Cordeiro. Isso está em Cantares capítulo 2. Ei-lo aí o nosso amado saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. E ele diz, amada minha, formosa minha, e vem. Então isso nós começamos a entender que nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos filhos de Deus, nós servimos a Deus, e isso nós entendemos perfeitamente. Nós somos salvos. Mas, queridos, interessante que nesse texto, Deus colocou algo no meu coração. Que não basta apenas a salvação. A gente vai muito além agora. A salvação é algo maravilhoso. Entregamos a nossa vida. Deus arrancou as correntes, os grilhões, as algemas. E hoje nós podemos dizer em alto e bom som: eu sou filho de Deus e sirvo a Deus. Uns podem dizer, eu sou da igreja Y, eu sou da igreja X, muitos até se orgulham da igreja tal, minha igreja é isso, minha igreja está crescendo mais do que as outras, minha igreja é a doutrina certa. Às vezes existe esse orgulho aí que não leva a nada, aquilo que você falou. É só nomenclatura. É só nomenclatura. Mas esse texto tem alguns ensinamentos básicos que eu gostaria de passar, o que Deus colocou no meu coração. É que a figura de Lázaro foi uma figura de salvação. Ele sai da sepultura, é tirado a pedra, já estava cheirando mal, e ele volta a viver. Porque o próprio Jesus disse, no versículo 40, que ele disse o seguinte: se tu creres, verás a glória de Deus. Então essa morte não era uma morte qualquer, era uma morte para a glória de Deus. Havia algo muito especial ali. Então, ele estava salvo, como nós, tinha salvação naquele momento, e nós temos a salvação. Mas, Glauber, o que Deus falou em meu coração é que tem muita gente que tem a salvação, tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que pronuncia a Deus, tem muita gente que até serve a Deus, tem muita gente que está pregando, evangelizando, louvando, fazendo missões. Mas Deus não quer só isso. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa ser tirado, que precisa ser arrancado. E eu gostaria de destacar aqui nesse texto e pontuar 3 verdades bíblicas nesse texto que ela vem trazer luz à nossa vida espiritual. As 3 verdades bíblicas estão aqui no versículo 43 e o versículo 44. Olha que coisa linda. Talvez alguém nunca viu o que eu vou falar dentro desse prisma, dessa visão. Talvez você nunca viu o que eu vou dizer aqui, ou talvez viu. Mas olha como Deus trouxe essa visão aqui. No versículo 43, ele diz assim: e tendo dito isto, chamou em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que ele foi. Quando ele foi salvo. Deus o salvou.
salvou da morte. Isso é uma tipologia bíblica. Salvou da morte, salvou do inferno. Isso é uma tipologia bíblica. E ele foi salvo. Tem muita gente que vai para Deus dentro de uma posição de algo que foi salvo. Eu sou salvo, Deus salvou a minha vida. Porém, Deus não quer só isso. Olha o que aconteceu aqui no versículo 44. Saiu aquele que estivera morto. Essa expressão aqui, ela está no pretérito mais do que perfeito, dentro do português. É interessante que, na Bíblia Sagrada, 70% das escritas está no pretérito mais do que perfeito, que é essa expressão, recebera, que estivera. Então, nós vamos observar por quê? Porque é passado do passado. É algo do que foi passado, do que se realizou. E aqui, o que acontece dentro desse texto? A Bíblia diz o seguinte, saiu aquele que estivera. Ou seja, pretérito mais do que perfeito. Ele estivera, ele estava morto, estivera morto, mas agora ele está vivo. Que posição é essa, pastor? Posição de salvação, de nova criatura. Porém, o Senhor queria aplicar na vida dele algo muito mais profundo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Saiu aquele que estivera morto, passado do passado, e disse assim, vem para fora, presente. Aí ele chega e diz assim, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol, então lhe ordenou, desatai-o e deixa-o ir. Queridos, para começar pela minha vida, e pelas nossas vidas, e pela igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela não precisa estar só na posição de salvação apenas. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que ir para Deus, não só salvos, mas nós temos que ir para Deus em primeiro lugar. Nós temos que ir para Deus com os nossos pés desatados. O que significa pés desatados? Você sabia que tem gente que se converteu, mas está trazendo muita coisa ainda do passado. Deus não quer ninguém atado. Deus não quer ninguém com atadura. A primeira coisa que ele disse nesse texto, e é tremendo, ele disse assim, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto no lenço. Eu vou pontuar de baixo para cima. Primeira coisa que nós temos que fazer é tirar as ataduras do rosto. Diga comigo, primeira coisa que eu tenho que fazer, em casa mesmo, eu tenho que tirar as ataduras do rosto. O que quer dizer ataduras no rosto? Ataduras é algo que fecha. Quando coloca-se no rosto, a atadura fecha o ouvido, a atadura fecha os olhos, e a atadura, dependendo do tamanho, fecha a boca. Olha que coisa tremenda, talvez você nunca viu esse texto dessa forma. O que acontece? Tem muita gente que tem a salvação, mas ainda estão cegos. Não consegue ter uma visão de Deus. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas ainda está com a atadura nos olhos, porque não consegue enxergar o reino. Tem muita gente que está com as ataduras no ouvido, não consegue ouvir a voz de Deus. E isso é tremendo. Quando nós arrancamos as ataduras da religiosidade, quando nós arrancamos a atadura do orgulho, quando nós arrancamos a atadura da não saúde mental, nós nos tornamos mortos espiritualmente, mesmo estando em uma posição de salvo. Porque tem muita gente na igreja. Eu sou salvo, mas porque tem muita gente que falta visão? Porque tem atadura. Mas, pastor, onde é que tu viu isso? Simples. Nicodemos. João capítulo 3. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Você sabe o que significa a palavra Nicodemos no original? Ela vem de uma expressão Nicodemos. A palavra Nicodemos, quando junta-se,
e faz uma tradução, significa aquele que vivia no meio do povão. Nicodemos era um político evangélico. Eu não sou nada contra isso, de maneira nenhuma. Mas ele fazia as politicagens ali. Quando eu digo político, não é o político como político que a gente vê, mas ele é aquele boa praça, aquele que ia ali, entendeu? E ele foi ter com Jesus de noite. Era um homem que entendia que tinha salvação, mas tinha ataduras no rosto. Jesus o chama e diz assim, Nicodemos, se tu não nasceres da água e do Espírito, tu não pode nem entrar e nem ver no reino de Deus. Quem tem atadura, nem entra e nem vê. Quem tem atadura no rosto, apenas pronuncia. O que Deus quer na geração dos dias atuais são pessoas que tenham a salvação, que entregaram a sua vida para Jesus, mas que têm uma visão de águia, que começa a enxergar o reino, não como qualquer reino, mas é o reino de Deus. Deus quer levantar pessoas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, subirão e não se cansarão. Deus quer levantar uma geração que está inserida em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A igreja precisa tirar a atadura. Eu preciso, nós precisamos. Precisar das ataduras do rosto e começar a ver o que Deus tem. E precisamos tirar essas ataduras que muitas das vezes têm tampado os nossos ouvidos. Nós estamos passando por uma crise no nosso país. Quantos desesperos, quantas pessoas desesperadas. E eu tenho dito na nossa igreja, eu tenho dito para os irmãos, amados, a igreja já passou por situações adversas. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, fala sobre isso. E nós vamos ver logo, e bem antes, mas no versículo 28 em diante, você vai ver que ele diz assim, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse texto, ele traz uma figura de exagero, mas não é exagero, é profundidade, um superlativo. Ele diz assim, diante de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é a crise que vai destruir a igreja, não é a crise que vai nos colocar para baixo. A igreja, ela sempre cresceu muito mais, foi nos momentos de dificuldade. O que nós precisamos é tirar as ataduras da nossa cabeça e comecemos a olhar para o autor e consumador da nossa fé e fazer aquilo do que Abacuque fez de forma muito simplória, mas poderosa. No capítulo 3, no versículo 2, que diz, aviva a tua obra no meio dos anos e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, sem ataduras no rosto. Em meio às crises, em meio aos túmulos, Deus quer levantar uma geração sem atadura no rosto. A segunda coisa, queridos, que Deus ordenou e disse, Lázaro, tira, desatai-o. A Bíblia diz que estava sobre ele as ataduras no rosto, mas as ataduras também estavam, as ataduras sobre as suas mãos. Por que mãos? Mãos é grilhões, é prisão. Eu não sei como você está em casa agora. Talvez você serve a Deus, e eu acredito, você entregou a sua vida para Jesus, mas tem situações que têm prendido as suas mãos. A Bíblia nos mostra que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade para profetizar. Aleluia. Liberdade para orar. Liberdade para estender as mãos. Liberdade para ajudar. Você sabe o que é que significa mãos aqui? Além da oração, mãos aqui é serviço. Eu te faço uma pergunta. Você serve na sua igreja? Isso é muito sério. Ah, eu sou salvo. Eu vou só adorar. Não. Mãos é serviço. A Bíblia nos mostra a parábola dos talentos, que Deus deu 5, 3, 2 e 1.
E ele disse, eu vou ali, mas quando eu voltar, eu quero que todos esses talentos que eu lhe dei, eu quero que você multiplique. Aí tem muita gente que pode pensar, fulano tem 5 talentos, eu só tenho 1. Fulano é maior do que eu. Olha, eu quero te dizer uma coisa, ninguém é maior do que ninguém. A responsabilidade que recebeu de 1 é a mesma responsabilidade que recebeu 5. E olhe lá, se você tem 5, devolva 5. Se você tem 1, devolva 1. Eu te faço uma pergunta. O ministério que Deus colocou na sua vida, você tem exercido? Você tem exercido o ministério diaconal, evangelístico, pastoral, introdutores, ministério de oração? Talvez você esteja em casa me escutando aí e pensando em desistir do seu ministério. Pastor, eu não aguento mais não. É muita luta, pastor. É muita dificuldade. Eu não aguento mais. Talvez você esteja com as mãos atadas. Mas o Senhor está quebrando todos os grilhões. E Ele está dizendo que Ele quer as suas mãos assim. Ele quer as suas mãos assim. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Te prova, o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 37. A Bíblia diz que Deus chega para Ezequiel e ele diz assim, Ezequiel, ele diz, sim, Senhor. Ezequiel diz, vem cá que eu vou te mostrar algo. É muito profundo esse texto. E a Bíblia diz que o Senhor o leva para vale. Ninguém quer ir para vale. A gente quer ir para shopping. A gente quer assistir futebol. A gente quer ir para roça. A gente quer pescar. A gente quer fazer tudo isso. Mas vale ninguém quer. Tem situações que Deus nos leva para o vale. E diz assim, vai lá. E a Bíblia diz que quando ele olha, foi para um vale. Vale já não é coisa muito boa de se ver, Cláudio. Imagine cheio de ossos e ossos sequíssimos. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha o maior medo. A última coisa que eu queria ser era pastor. Um medo. Larguei meu emprego porque eu não aguentava mais. Estava trabalhando. E quando eu estava trabalhando atrás do birô, eu lembro uma vez, eu nunca esqueço, eu estava atrás do birô trabalhando, chegou um cidadão e ele sentou na minha frente, eu estava preenchendo um cheque, nenhuma venda. Várias situações aconteceram no meu trabalho. Essa me chamou a atenção. E quando ele chegou, eu estava preenchendo o cheque. Deus falou para mim, o filho dele está preso em Salvador. E ele é desviado. Diga para ele que eu vou soltá-lo e ele vai voltar para mim. E eu olhei para o cidadão e disse, não, eu sou funcionário, eu não posso dizer nada. Deus, eu estou ficando doido. E eu levantei e disse, eu vou no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, o Espírito Santo disse, vai lá e fala para ele. E eu disse, meu Deus, cheguei para o rapaz, quando eu contei para ele, ele começou a chorar no birô e disse assim, como é que você sabe disso? Eu disse, olha, eu tenho um Deus que tem olhos como chama de fogo, tem os pés como latão reluzente e tem um cinto à altura do peito, que se chama sacerdócio real segundo a ordem de Melquisedeque. E serviço é isso. No meu primeiro dia de emprego, nessa empresa que eu trabalhei, e era logo no centro, primeiro dia, o chefe chegou para mim e disse assim, tu vai fazer o seguinte, já que você não conhece a empresa e até para você vender fica um tanto difícil, acompanhe a vendedora que ela vai te ensinar. E quando eu estava com a vendedora, chegou uma mulher, lembro como fosse hoje, a mulher começou a comprar várias coisas, e de repente, quando ela olhou para mim e falou para a vendedora, olha, esse cidadão aí não pode encostar perto de mim. E ela disse, por quê? Ela disse, porque eu estou me sentindo mal. E ela disse, por quê? O que foi que houve? Ela disse, porque eu sou filha, vamos dizer assim, de um herê. E aí ela começou a passar mal. E ela desmaiou dentro do trabalho. Eu disse, meu primeiro dia de trabalho, eu já estou aprontando desse jeito. Como é que pode? Não fiz nada. Eu nem abri a minha boca, ela desmaiou, a gente teve que orar. E eu perguntei se ela queria aceitar Jesus como Salvador. Você sabe o que é isso, Glauber? Serviço. Aonde a gente vai, Deus, ele realiza milagres. Então, quantas pessoas, às vezes, quer deixar o seu ministério por uma situação adversa? Olha o que Deus disse em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, olha para os ossos. Ele olhou. E ele faz uma pergunta. Para nós é uma pergunta talvez sem nexo. Poderão reviver esses ossos? Olha o que Ezequiel diz para ele. Senhor, tu o sabes. Sabe o que ele quis dizer? Senhor, eu não posso nada. Mas se tu disser que eu posso, eu faço. Olha o que Deus disse. Ezequiel, profetiza.
profetiza e diz a eles: vale de ossos secos, tenham vida. Como é que profetiza? Profetiza assim. Quando nós oramos, quando nós declaramos que Deus mudará toda a situação. Eu não sei como você está nesse momento, meu irmão, mas de uma coisa é certa: Deus já tirou as ataduras do seu rosto. E Deus já está tirando as ataduras dos teus pés. E das tuas mãos. E aonde você colocar as mãos, milagres serão realizados pelo poder do nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, quando Jesus disse: Lázaro, sai, Lázaro, ele diz: tire as ataduras do rosto, ele tirou. Tira das mãos, ele tirou. Por último, ele disse: tira as ataduras dos pés. O que significa pés? Pés significa destino. Mas não é o destino que o homem coloca, é o destino que Deus coloca para a sua vida. Talvez Satanás tenha dito: vai ser assim. Deus disse: eu destinei para ser assim. Existem situações na nossa vida que nós não conseguimos entender. Às vezes são palavras contrárias, às vezes são coisas que vêm na nossa vida que a gente olha e diz assim: meu Deus, já está tudo perdido. Deus tem um projeto na sua vida e Deus destinou os seus pés, como os da corça, para que você possa ir para lugares altos. Salmo de número 42, versículo 2. Na Bíblia Sagrada, eu posso falar sobre alguém que teve as ataduras dos seus pés tiradas. E a atadura dos pés também significa obediência, seguir os passos de Deus. Eu estava vendo um dia desse, quando a gente olha para a história de Abraão, ou Abraão, quando a gente vê o que ele fez, aos olhos humanos é algo que parece-me loucura. A Bíblia diz que Deus disse: olha, eu quero o teu Isaac. Ele esperou tantos anos por seu filho. E Deus disse: leva para o Monte Moriá. O que foi que ele fez? Levou o seu filho, pés, e caminhou na obediência. A Bíblia diz que quando ele sobe no Monte Moriá, e o que mais parte o coração da gente, quando a gente lê a Bíblia, é que o filho, ele chega e diz assim: e aí? Cadê? Tem o cutelo e que o sacrifício? Quem vai ir com? Cadê o novilho? Mas a Bíblia diz que tudo levava que poderia ser a vida dele. Abraão obedeceu tanto a Deus, sem relutar e sem olhar para trás, que ele deu a Deus o que tinha de melhor. Quantas pessoas têm dado só o resto? A Bíblia diz que ele sobe. E acontece algo tremendo, conhecido na teologia, chamado teofanias. Teo, Deus, fanias, aparições. Deus manda o anjo e diz: não toques no menino, agora sei que tu temes a Deus. Agora a gente para pensar. O mesmo os pés que sobe para um sacrifício é o mesmo que desce para a redenção. O mesmo que sobe para algo que possa mexer na sua estrutura é o mesmo que desce com muita graça de Deus. O mesmo que sobe sem ver o final é o mesmo que desce com certeza do final. O mesmo que sobe que não sabe o que vai ser do futuro é o mesmo que desce com certeza do presente. Sabe por quê? Porque o mesmo Isaac que foi para o sacrifício é o mesmo Isaac que Deus o levou para as terras dos filisteus, a terra das Filistias. A Bíblia diz: onde esse homem pisou, sabe o que é que Deus fez na vida dele? Poços foram abertos. Eu quero profetizar poços abertos para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que quanto mais ele pisava, quanto mais ele abria os poços, a Bíblia diz que os filisteus tampavam, mas quanto mais ele tampava, mais Deus deu a vitória. Sabe por quê? Porque ele não tinha ataduras no rosto, ele não tinha ataduras na mão e ele não tinha ataduras no pé. Quando não temos isso, sabe o que é que acontece? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o amigo de Jesus, chamado Lázaro, ele ressuscitou. Teve a salvação, mas teve a experiência tremenda diante de Deus. E nessa noite, não apenas nos regozijemos com a salvação, isso é bom demais, mas nos regozijemos com a capacidade de servirmos a Ele e de buscarmos a Ele na beleza da sua santidade e termos em mente de que Deus quer usar a sua igreja nesse tempo de crise, nesse tempo de incerteza. O que mais fala nos últimos dias são tarifa, é tanta nomenclatura que tem. Mas eu digo uma coisa para vocês.
Eu tenho dito para a igreja, continue orando, continue servindo a Deus. Ele é poderoso para cuidar da nossa vida. Ele é muito maior do que os homens. Ele é muito maior do que o sistema. Ele é muito maior do que a política ou a politicagem. Ele é Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Passaram os céus e a terra e as suas palavras não hão de passar. Porque a Bíblia Sagrada diz que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é sempre Deus na nossa vida. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. E o Deus de Lázaro é o Deus que está com você aí, e é o Deus que está comigo aqui, e é o Deus que está com a nossa família. E quando entendemos isso, a vitória é certa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.